Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E a União Europeia apresentou um plano para cortar as importações de gás da Rússia em 2/3 ainda neste ano. A estratégia prevê independência total dos combustíveis fósseis de Vladimir Putin bem antes de 2030 e acelera políticas de combate às mudanças climáticas. O bloco pretende quebrar a dependência com novos fornecedores, aumentando as reservas para o próximo inverno e acelerando esforços para ser mais eficiente em termos energéticos. Somos muito dependentes da Rússia para as nossas necessidades energéticas. Não é um mercado livre se existe um ator estatal disposto a manipulá-lo. A resposta a essa preocupação com nossa segurança está na energia renovável e na diversificação da oferta. Em seu plano, a União Europeia pretende se tornar completamente independente do gás, petróleo e carvão russos até 2030. A Rússia fornece 40% das necessidades de gás do bloco. É difícil, muito difícil, mas é possível se estivermos dispostos a ir mais longe e mais rápido do que fizemos até agora. Cerca de 25% das necessidades de petróleo da Europa também são cobertas por petróleo bruto importado da Rússia. A dependência energética levou o bloco a rejeitar os pedidos insistentes da Ucrânia e dos Estados Unidos para sancionar severamente o setor de energia da Rússia pela invasão militar no território ucraniano. E o presidente Joe Biden também decretou um embargo às importações americanas de petróleo e gás russos. Uma medida para ampliar as sanções impostas à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou. A informação é da imprensa americana. A medida é mais uma retaliação à invasão da Ucrânia pelas forças de Moscou. De acordo com a Casa Branca, as sanções à Rússia vão continuar contra a guerra não provocada e injustificada na Ucrânia. A Rússia é o maior exportador de petróleo e gás natural do mundo. Moscou tem sido submetido a inúmeros tipos de sanções por muitos países, mas as exportações de fontes energéticas foram poupadas até agora. E a Venezuela libertou 2 americanos da alta cúpula do petróleo no país. Homens foram soltos em meio à reaproximação entre os países pela exportação do produto. A informação foi divulgada por fontes próximas ao caso poucos dias depois de uma reunião surpreendente entre altos funcionários do governo de Joe Biden e o presidente Nicolás Maduro em Caracas. O advogado Jesus Loreto confirmou que Gustavo Cardenas, que era vice-presidente de Relações Estratégicas do Citgo, filial da estatal PDVSA nos Estados Unidos, foi libertado. O segundo libertado foi o cubano-americano Jorge Alberto Fernandes, que foi detido no início de 2021 e acusado de terrorismo. Conhecidos como Citgo 6, 6 executivos do Citgo, 5 norte-americanos e um residente permanente foram detidos na Venezuela em 2017. Washington pediu repentinamente que eles fossem soltos. As libertações aconteceram depois que Maduro recebeu, no fim de semana, uma delegação do governo Joe Biden. Washington proibiu a importação de petróleo e derivados da Rússia para os Estados Unidos em meio a sanções pela invasão da Ucrânia. A reunião foi uma reviravolta nas relações rompidas entre Washington e Caracas, já que a Casa Branca não reconhece a reeleição de Maduro como presidente em 2018, um processo que classificou de fraudulento. A Shell anunciou planos de abandonar operações de petróleo e gás natural na Rússia. A empresa afirmou ainda que pretende se retirar do mercado russo de forma gradual. Em um comunicado, a Shell especificou que, como primeiro passo imediato, o grupo vai interromper todas as compras à vista no mercado de petróleo russo. A empresa também vai fechar seus postos de gasolina e suas atividades de combustível para a aviação e de lubrificantes na Rússia. A presidência da Shell informou que o objetivo é dissociar a empresa dos fluxos de energia russos, mantendo ao mesmo tempo o fornecimento de energia.
Os países ocidentais ainda divergem sobre um possível embargo ao petróleo e gás russos. Enquanto os americanos importam pouco essas commodities, alguns países europeus, como a Alemanha, dependem fortemente do mercado da Rússia. Segundo o Ministério Britânico do Interior, vários países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos, pediram o cancelamento da Rússia da Interpol. Represálias contra a guerra russa na Ucrânia podem chegar à Organização Internacional de Polícia Criminal. O Ministério Britânico do Interior anunciou nesta segunda-feira que vários países ocidentais pediram a suspensão de Moscou da Interpol. De acordo com o Ministério, a requisição foi realizada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os países pediram ao Comitê Executivo da Interpol que adotasse uma decisão esta semana. Embora não tenha detalhado o motivo do pedido, as nações ocidentais tentam isolar Moscou nas áreas diplomática e econômica pela invasão da Ucrânia. A Interpol, uma organização com 194 países membros, busca facilitar a ação policial para combater crimes internacionais. A líder da campanha internacional para abolir as armas nucleares, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2017, acusou o presidente russo de chantagem nuclear para impedir que o mundo ajude a Ucrânia, o que considera muito perigoso. A ameaça de um episódio atômico tem pairado mesmo antes do início da invasão russa à Ucrânia há 14 dias. A situação levou Beatriz Finn, diretora da Campanha Internacional pela Abolição de Armas Nucleares, ONG ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a fazer um alerta. Esse é realmente um dos momentos mais assustadores quando se trata de armas nucleares. Nunca experimentei algo desse nível. Quando se trata de ameaças nucleares, só consigo pensar na crise dos mísseis em Cuba. O episódio foi muito intenso e quase paralisante para as pessoas que assistiram o país se comportar como faz a Rússia agora. Por isso, é muito preocupante e avassalador. A tensão sobre uma tragédia atômica ganhou ainda mais força alguns dias após a entrada russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, quando o presidente Vladimir Putin pôs sua força de dissuasão nuclear em alerta. As ameaças nucleares de Putin são extremamente perigosas, porque não só se destinam a colocar medo no mundo inteiro, mas também a impedir qualquer pessoa de ajudar a Ucrânia. Isso nos traz o sentimento de impotência. A diretora executiva da Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares ressalta que um pequeno descuido poderia levar à tragédia. Estamos vendo uma situação que nos preocupa que possa ocorrer, não apenas de forma intencional, mas também que esta forte tensão leve a mal-entendidos muito rápidos e a um tipo de escalada de erros que desencadeia o uso real de armas nucleares. Tememos a possibilidade do uso nuclear por acidente. A ONG dirigida por Finn ganhou o Nobel da Paz por ter trabalhado a favor do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, ratificado por 59 países, mas sem a participação das potências nucleares. Ela afirma que o interesse pelo tratado cresceu com a ofensiva russa na Ucrânia e destaca que mesmo países detentores de armas atômicas criticaram a postura de Putin. Enquanto muitos fogem da guerra da Ucrânia, deixando tudo para trás, um casal de americanos que vive em Kiev está determinado a permanecer na cidade que já consideram seu lar. No centro de Kiev, completamente deserto, ressoam as bombas abafadas da guerra que se aproxima. Apesar disso, Natasha e John, nascidos nos Estados Unidos, passeiam com os cachorros, determinados a permanecer na cidade que chamam de lar. Nossa única propriedade é aqui. Temos 54 metros quadrados de apartamento que investimos e remodelamos completamente. Agora é a nossa casa. Então decidimos ficar, porque é aqui que viemos para estabelecer nossas vidas. E se nosso destino é morrer, acho que é isso. Os dois escolheram Kiev para se aproximar da família de Natasha, nascida em Belarus, e decidiram ficar porque pela primeira vez na vida se sentem em casa. Ambos trabalham remotamente em empresas dos Estados Unidos. Ele administra um serviço de táxi limusine e ela é professora de inglês.
Ainda não vimos o pior, Kiev ainda não viu. Temos luz, eletricidade, gás, há incursões aéreas constantes, bombardeios, coisas caindo e tudo isso, mas nada comparado ao que as pessoas estão passando em Kharkiv ou Mariupol. Apesar da vontade de ficar, os Senets não descartam uma fuga se as coisas piorarem. Na entrada do apartamento, 2 mochilas estão prontas caso isso aconteça. John colocou um laptop, carregadores e um cobertor, mas também um pé de cabra e um martelo para que possa forçar portas ou janelas de um porão ou outro lugar para encontrar abrigo. E mudando de assunto, olha só, vamos falar sobre coronavírus. Um estudo preliminar divulgado na última quarta-feira identificou na França 3 pacientes com a Delta Cron, uma recombinação das variantes Delta e Ômicron. A Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia do coronavírus está longe de acabar. A declaração foi feita pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. A organização está preocupada que vários países tenham reduzido drasticamente seus testes usados para detectar novas variantes. Vale lembrar que a estratégia de testes na África do Sul permitiu que a cepa Ômicron fosse identificada rapidamente no final de novembro de 2021. A OMS observou um crescimento muito forte na região do Pacífico Ocidental, embora globalmente o número de novas infecções e mortes tenham caído. Mais de 6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia em 2020. A Organização Mundial da Saúde estima que, se for considerado o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado à Covid-19, o balanço da pandemia pode ser de 2 a 3 vezes superior ao registrado oficialmente. E o governo da Áustria anunciou a suspensão da vacinação obrigatória contra a Covid para adultos 1 mês após sua entrada em vigor. Uma polêmica lei deixa de valer na Áustria. No momento, há muitos argumentos de que esta interferência nos direitos fundamentais não se justifica. Não vemos a necessidade de realmente manter a obrigação compulsória da vacinação com base na variante Ômicron, que predomina no país. Uma decisão que especialistas também analisam. Desde a entrada em vigor no dia 5 de fevereiro, a medida sem precedentes na União Europeia criou uma forte oposição na população austríaca de quase 9 milhões de pessoas. A obrigação atingia a todos os maiores de 18 anos, com exceção de mulheres grávidas, dos que contraíram o vírus há menos de 180 dias e dos isentos por motivos médicos. O controle vacinal iria começar em meados de março, com sanções entre 650 e 3.900 dólares. E voltando a falar sobre a guerra na Ucrânia, a situação continua grave. O total de pessoas que fugiram da invasão russa já passa de 2 milhões. A Acnur continua estimando que o conflito poderá causar um êxodo de até 4 milhões de ucranianos, o equivalente a quase 1/10 da população do país. Os números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e nem as 2 áreas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. As autoridades esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias, já que o exército russo parece concentrar seus ataques nas grandes cidades ucranianas. O fluxo de refugiados é o pior que a Europa experimentou desde a Segunda Guerra Mundial, um conflito que fez entre 11 milhões e 20 milhões de pessoas fugirem de seu país. A Polônia é o principal país de recepção para os refugiados. Segundo a Guarda de Fronteira, desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 922 mil pessoas que fugiram do conflito entraram no território polonês. Também há muitas pessoas chegando a países fronteiriços, como Hungria, Eslováquia, Moldávia e Romênia, além dos que optam por nações mais distantes, como Alemanha e França.
E no Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último 8 de março, refugiados da guerra receberam flores na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Para aliviar um pouco a dor de deixar tudo para trás, elas foram recebidas com flores em Przemyśl, cidade polonesa na fronteira com a Ucrânia. Acho que é a primeira vez hoje que eu sinto que é um dia especial. Antes era como se fosse o dia que você tinha que fazer algumas coisas para ficar segura. Então eu agradeço por você ter trazido gentileza e boas emoções. Acho que é muito importante hoje, neste local tão difícil, que alguém fale com elas, que são muito importantes. Nós sabemos que os maridos delas estão muito longe daqui e ninguém disse que elas são importantes e bonitas. Esta é minha missão hoje. A ONU contabilizou mais de 2 milhões de refugiados da Ucrânia, um número que aumenta a cada dia e deve crescer com a abertura de corredores humanitários. A Polônia recebeu mais da metade desse número. Músicos da Orquestra Sinfônica Clássica de Kiev se reuniram na Praça da Independência para tocar o hino nacional na tentativa de amenizar a dor da guerra. Os artistas foram prestigiados por dezenas de pessoas, mesmo diante do cenário incerto na cidade. A arte como cura e resistência à guerra. Artistas ucranianos realizaram emocionantes apresentações em meio à invasão do país pela Ucrânia. Na Praça Maidan, no coração da capital, a Orquestra Clássica de Kiev tirou os instrumentos das capas para um concerto especial. O grupo tocou um trecho de Ode à Alegria de Beethoven, na qual se baseia o hino da União Europeia. Em Paris, o Balé de Kiev foi ovacionado em apresentação no Teatro Châtelet, que ofereceu aos bailarinos uma residência temporária durante a guerra. Alguns dos membros da companhia não conseguiram participar da apresentação por não terem conseguido deixar a Ucrânia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia.